Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui direto pelo 1615 com o nosso programa Sabedoria. E como de costume, eu trouxe para vocês uma pessoa muito especial, como todas as outras que vieram, pessoas que saem do seu lugar de acomodação e vão fazer alguma coisa para resolver um problema, para trazer alegria para a vida das outras pessoas, para trazer evolução para a vida das outras pessoas. E eu agradeço a você que tem ficado aqui comigo todas as sextas-feiras, tem agregado para esse canal. Eu peço que se você tiver sua pergunta, você pode mandar, você pode colocar seus questionamentos, sua argumentação, vai ser um prazer te responder. Hoje a gente tem Mari Tavelli, com 2 L's, uma mulher maravilhosa, uma mulher de força e de fibra, e é uma honra te receber aqui, te agradeço muito por ter aceito o nosso convite tão rápido, assim, com tanto carinho, com tanto respeito, né? Uhum. Falava para você anteriormente, você falou comigo com muito respeito, e eu te agradeço por ter aceito esse convite. Eu espero que seja muito legal para você esse programa, porque eu já estou sentindo que vai ser muito bom para mim e para as pessoas também que estão nos assistindo. Muito obrigada, Camila. Onde eu olho para onde? Essa é só sua e aquela de nós Ah, duas. isso é uma câmera. Ó, gente, a Sim. tecnologia nem parece. Tá. Primeiro, boa noite para quem está assistindo a gente. É um espaço novo para mim. Eu conheci a Camila através de um grande amigo, que aí eu quero começar agradecendo ele, que é o Fernandinho, Fernandinho Inclusão, que é um amigo querido de longas datas, amigo, irmão, desses que a política dá pra gente. E ele sempre tinha me falado bastante de você. Ele falou: Olha, ela parece muito com você. Eu descobri que ela é geminiana, tem a mesma idade que eu e também tem os mesmos propósitos. Então, eu que estou feliz por esse espaço. A gente luta por espaço para poder se apresentar, a gente luta por solidariedade, por essa união entre as mulheres, os homens, entre os agentes, né, que fazem mudança no nosso país. Então, foi rápido, foi histórico e tá sendo bem, assim, te conhecer de perto está sendo bem gratificante, assim, eu gosto de me espelhar em mulheres. E é um prazer estar falando com vocês, espero que vocês estejam aí, compartilhem, mande para aqueles amigos que precisam conhecer a Mari e a Camila também. Mas obrigada, eu acho que vai ser maravilhoso o nosso bate-papo. É isso. E para começar, né, a nossa discussão, a nossa conversa, eu queria que a Mari dissesse para vocês quem ela é. Quem é Mari? Veja, Mari de Mariane, sou filha caçula de uma professora junto com um motorista, professora cearense, cabe ressaltar, sou cearense. E minha mãe chama Branca, meu pai chama André, um descendente italiano, paulista, motorista de ônibus, motorista de ambulância. E eu sou a caçula de 3 filhos. Cresci no Nordeste brasileiro, tomava banho de rio, se juntava castanha para vender na feira, ajudava minha avó. Aos 12 anos eu fui babá, saí da minha casa aos 12 anos para procurar, para ajudar, né? Procurar estudar melhor e a gente morava no interior do Nordeste, no interior do Ceará, então a gente foi para Fortaleza, capital, para trabalhar em casa de família. Meu pai era separado da minha mãe, então cresci no seio ali da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, junto com a minha irmã, e cresci já sentindo algo dentro de mim que eu ia fazer algo diferente na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Eu sempre prestava atenção naquela criança que era deficiente. Eu não sabia, eu não entendia, mas aquilo me tocava. Então, aos 14 anos de idade, com muita coragem, com muito sonho na cabeça, eu vim para São Paulo, R$ 200 no bolso, né? Pedi a benção lá à minha avó me abençoou. Era viva ainda, dona Brasilina. E deixei minha família para trás e vim para São Paulo morar com as minhas tias. E cheguei aqui em Barueri, essa terra, né, de Alphaville. Quando eu vi Alphaville, gente, pela primeira vez, eu falei, eu tô dentro de um filme, né, aquele telhado branco e tal. E você imagina alguém que cresceu tomando banho de rio, não tinha banheiro, enfim, era aquela coisa, chegou até Alphaville, até Barueri. E isso foi me despertando muita coisa. Então, Barueri me deu tudo que eu sou hoje. Aqui me tornei mulher, né? Aqui me tornei profissional. Aqui tive meu primeiro emprego na Chácara Marco. E aos 15 anos de idade, carteira assinada. E foi ali que abriu o mundo para mim. Quando minha carteira foi assinada, eu falei, eu posso, né?
eu vou em frente. E não entendia porque Barueri era tão... Tinha Cruz Preta e tinha Alphaville, já tinha ali uma discrepância. Mas, de qualquer forma, como toda cidade de São Paulo, é muito melhor do que a do Nordeste na questão de emprego. Então, na universidade, eu me encontrei com a política. Minha mãe sempre foi uma agente política, foi da Pastoral da Criança, foi candidata, enfim. Mas me encontrei na política. Então, hoje eu me identifico como uma mulher solteira de 33 anos, que escolheu fazer política, que escolheu mudar o mundo e começar pela minha cidade, que é o lugar onde eu escolhi crescer, é o lugar onde me fez crescer, é o lugar onde eu quero ver que as pessoas cresçam no meu estado, no meu país. Então, eu sou uma mulher sonhadora, que dedica seu tempo a servir as pessoas, a convencer as pessoas que eu posso sim ocupar um espaço de poder, que eu posso sim escolher seguir a vida política sem ter minha família perseguida, né? Sem ter portas fechadas, mas representando o que eu represento, né? Alguém que sai de lá, criada por mulheres, sem pai, que vem imigrantes, que é o que nosso estado de São Paulo é, né? Vem para cá para tentar a vida aqui, muda de certa forma a trajetória da sua vida, não é mais aquela repetição, né? E assim que melhorei de vida, trouxe também minha irmã para cá, minha irmã Agnes mora comigo, com meus 2 sobrinhos, porque eu faço questão de ser família. Então, quando você vai crescendo, Camila, você vai percebendo e tendo oportunidades. Barueri me deu oportunidades que eu gostaria que as pessoas de Barueri, do Belval, do Imperial, tivessem. Porque às vezes a gente está aqui na mesma cidade e não tem a mesma oportunidade. Eu tive que sair do meu habitat natural e para vir para essa cidade para me encontrar. E é muito bom porque você vai se enxergando e você vai entendendo quais são os valores. Então, eu percebi que os meus valores estão muito ligados à minha família. Eu faço tudo por eles, eu quero ser exemplo para eles. Ainda não sou casada, sou solteira, mas porque eu levo muito a sério a política. Eu vivo isso, eu amo isso. E isso é um pouco. Então, essa sou eu, uma moça sonhadora que quer mudar Barueri, que quer mudar o Brasil e que quer mudar a política, porque a gente não vê mulher, né? A gente é criada, a gente se vê aqui, se reconhece na escola, tem aquela amiga que é mais inteligente, aquela que tem a letra mais bonita, a gente vai. Mas a gente não tá no espaço de poder. Então, eu quero escolher para minha vida que eu preciso fazer algo mais, escrever uma história. Então, eu quero escrever uma história como uma mulher política, como uma política brasileira. É isso, maravilhoso. Eu queria saber, por que Barueri? Veja, Você veio parar aqui. vim parar aqui, né? É engraçado que lá no interior do Ceará chama São Luís do Curu. Se tiver algum nordestino aí, vai comentando que depois a gente manda Um oi. um oi. Na minha cidade, lá eu cresci na beira da estrada. Eu ficava olhando para os carros e falava, meu Deus, para onde eles vão, né? O que tem lá na frente? Que futuro tem lá na frente? E Barueri é localizada à margem da Castelo Branco e do Rodoanel. Né? Segundo o Geraldo Alckmin, é a esquina mais famosa do Brasil, né? Mais bem localizada do Brasil. E não é à toa que a gente é uma das 7 mais ricas do estado e uma das 20 mais ricas do país, porque estamos bem localizados, temos infraestrutura, temos serviços, só falta empregar quem é daqui. Sim. Tem algumas coisas ainda que falta apertar. E quem sabe é quem vem do povo, é quem precisa pagar o seu aluguel, é quem precisa sonhar, é quem precisa, enfim, pensar em uma faculdade. Mas assim, minhas tias vieram para cá muito cedo. Minha mãe casou com minha mãe cearense, veio para São Paulo, né? Como o que acontece? Meu avô vendia ouro, né? Anel de aliança, juntou o dinheirinho e falou: vou mandar as minhas filhas para São Paulo para ser gente, né? Quando crescer, vai para São Paulo, né? A gente cresce Sim. ouvindo essa frase. E aí, minha mãe casou com meu pai aqui e as minhas tias se instalaram em Santana de Parnaíba. E aí, quando minha avó faleceu e eu vim pra cá, eu fui morar com as minhas tias. E aí, eu morei um tempo com elas e depois já, como eu já era pré-adolescente, né? Minhas tias falaram, não, vai tocar a sua vida. Aí eu fui dividir apartamento aqui na Grajaú, em Alphaville.
com mais duas meninas. Então, foi daí. Mas lá em Santana de Parnaíba, quando eu morei lá, eu fazia inglês, porque assim, o meu primeiro emprego eu morava lá em Santana. E aí eu trabalhava em Barueri e fazia o inglês ali no CNA, porque minha tia me ensinou, tá trabalhando, tem que investir em você. Então aprendi desde cedo que meu dinheiro tinha que ser investido em mim. E foi muito bom. Então, Barueri foi por conta disso, por conta de que as minhas tias moram em Santana, né? Eu tenho uma parte da família em Santana de Parnaíba e as primas, né? As sobrinhas mais novas vieram para Barueri. Tem eu e mais duas primas em Barueri. E porque Barueri tem essa característica, que é uma cidade de qualidade de vida, que é uma cidade promissora. Eu fiz comércio exterior. E engraçado que eu fui mais para a política, demorei para ir para a política. Depois que eu me formei em comércio exterior pela Unip, aqui, Alphaville, eu já tinha um pouco de inglês, que eu tinha, né, feito uma época, mas não era fluente, e tinha feito comércio exterior. Então eu saí toda felizinha com meu diploma na mão, meu currículozinho andando em Barueri, nas empresas de Barueri, para mim arrumar um emprego. No final do dia eu comecei a chorar. Eu falei, eu não entendo. Eu tenho faculdade, eu tenho um inglês básico, mas só se contratava com inglês avançado. E a menina que dividia apartamento comigo era filha, né? Os pais moravam em condomínio, então ela fez intercâmbio, ficou anos fazendo intercâmbio. E ela aí arrumou um emprego de trainee na Cielo de 5.000. E aí você vai crescendo, vendo esses dois mundos. Você fala, pô, meu, então eu tenho que ir pra política mesmo, porque. E eu sempre fui assim, reivindicava os meus direitos. Demoraram para dar meu diploma lá na Unip, eu fui lá, acampei em frente, falou, Unip, libera o Protesto. aluno, tal. Muita gente me conhece até hoje. Você é a menina da Unip? Porque a Unip Alphaville nunca aconteceu isso. Eu falei, vocês estão me prejudicando, eu preciso trabalhar, preciso do meu diploma e vocês estão aí me culpando por uma culpa de um professor que não sabe lidar com as coisas, enfim. Então, Barueri foi muito por isso, entendeu? Por essa relação na região, mas também por ser essa cidade promissora. Até hoje, Barueri recebe muita gente, né? De vez em quando a gente sabe, ó, chegou gente do norte, do nordeste e tal. Tem muita gente que vem de fora para a cidade. Mas conhecendo e vivendo em Barueri, e sabendo da potência que é Barueri, eu resolvi ousar. Porque eu falei, bom, se aqui tem uma qualidade de vida melhor comparada às cidades da região, é bem localizada, tem trem, né? Tem uma saúde melhor do que as outras se comparar. Só que, peraí, a gente arrecada mais. Tem cidade do interior lá no Ceará que é melhor de educação no país. E não ganha na metade do que Barueri. Tem alguma coisa errada. E aí comecei a procurar ir para a política e resolvi me candidatar a prefeita da cidade para apontar um caminho, para mostrar para as pessoas que dá para ter uma cidade boa, dá para a gente trabalhar aqui, não viver de subemprego. Pessoas como a gente que não tem tanta capacidade, por exemplo, eu tive que pagar uma faculdade, eu e a minha irmã somos as únicas da minha família. Mas meu irmão não conseguiu, minha mãe conseguiu depois de muito tempo. Só que não basta só a faculdade. Tem que ter o inglês, tem que ter o curso técnico. Nós temos um polo de tecnologia. A gente tem 20.000 vagas para o setor tecnológico nessa cidade. E a gente traz de fora, hoje agora com home office, as empresas nem traz mais para Barueri. Contrata você, fica na sua casa, Sim. nem consome aqui. E a gente não tem uma resposta para isso. A gente tem FIEB, a gente tem capacidade e recurso para apostar na educação profissionalizante, para FATEC. ocupar isso, e a gente simplesmente não tem essa visão. Então eu não me conformo, eu sou uma inconformada. E aí é por isso. Então, Barueri me deu tudo. Quero conquistar muito mais. Foi com muito esforço, foi com abrindo mão de muita coisa. Que o pessoal costuma falar assim, nossa, Mara, você está trabalhando no governo do estado, né? Você tirou 10.000 votos, né? Meu amigo, você sabe que o que eu quero chegar ainda não está nem perto. Mas você abre mão de muita coisa. E as pessoas não querem abrir mão, não querem dedicar. E tem que dedicar, e tem que resistir. Então, a gente é uma resistência, né? Tanto na política, por ser mulher, por ter o poder econômico muito inferior,
né? Por a gente viver num país desigual, mas eu sempre. Aquela vontade que eu tive lá de sair de lá e mudar de vida, não é só por mim, é porque eu vejo um país desigual. Não faz sentido a gente viver num país desigual, é muito triste. E se a gente fica em cima do muro ou se alheia, eu não sei se eu quero chegar na velhice e me arrepender, entendeu? Sim, Então, eu quero tentar fazer e fazer o que eu puder e tentar conquistar novos corações e conquistar e incentivar que as pessoas também façam isso. Então, quando eu encontro uma mulher como você, assim, que também já enfrentou uma candidatura, que é mãe, né, que é uma jovem mulher e que a gente vê um mundo de opções e a gente vê a gente ter que ficar ali para trás sempre por um triz, sempre por um triz, sempre por um triz. Então, acho que a gente tem por obrigação de mostrar para as pessoas que estamos aí e que é possível seguir um caminho onde as pessoas, onde a gente tenha pelo menos políticos que pensem mais nas pessoas, não só no discurso, mas nas políticas concretas. E se tem uma cidade que dá para fazer isso, é Barueri. sim. É Barueri. Fazer um comentário, que eu não sei se as pessoas têm essa noção, de quem já trabalhou em campanha de outras pessoas e que já foi candidata, né? Quando chega no finalzinho ali para você fazer a filiação dos partidos, a gente fechou dia 2, se eu não me engano, né? E é uma confusão com relação às mulheres, porque você tem uma cota hoje, você é obrigado a inscrever tantas mulheres dentro dos partidos, e eles têm muita dificuldade para encontrar pessoas que tenham realmente uma determinação de trabalhar. Então, é uma feira livre. Você traz a mãe, a tia, a vizinha funcionária, todo mundo que estiver ali no ecossistema do partido para você poder preencher uma chapa para poder passar com ela, porque senão nem os homens são candidatos, ninguém. E a gente tem uma parcela para negros, a gente tem uma parcela para mulheres, e tem muita. Junto, aí a gente tem a divisão do fundo, né? Que tem específico para cada um, então eles precisam das mulheres para as coisas funcionarem. A gente pode trazer mais verba para os partidos, né? Então eles precisam das mulheres, precisa ter a quantidade para a chapa seguir. E as pessoas precisam começar a pensar na política como uma coisa extremamente necessária, fundamental. Você não muda as coisas. Você não muda as coisas que você quer lutar contra e você sentado no seu sofá e reclamando o tempo inteiro. Não dá. Você tem que levantar e fazer alguma coisa. Então, quando você dentro da sua profissão, eu sou nutricionista, eu gero isso na sociedade. Eu sou não sei o quê, para você mudar a base de todas as coisas, é a política. Acreditando você ou não, não tem o que fazer. E para a mulher, isso é uma coisa muito complicada, né? A gente precisa realmente que as pessoas olhem e vejam a necessidade da gente se envolver com isso, sabe? Não é por ego, não é por... Eu tô aqui com uma mulher que teve uma candidatura majoritária, foi candidata a prefeita. E eu quero saber muito bem o que aconteceu na sua candidatura. Porque é uma coisa que você fala, não... Meu Deus, uma mulher que veio lá de Nordestina e veio aqui para São Paulo e passou aperto e que enfrentou isso, sabe? Sobreviveu e está aqui lutando por muito mais, porque eu acredito realmente que uma parcela pequena você teve, né? São 10 mil votos dentro do que a gente tem aí de possibilidade, mas com a sua resiliência, o seu trabalho, isso vai crescer sem dúvida, porque pela pessoa que você é, né? Pelo seu coração voltado para a política, da maneira como deveria ser. Quando a gente fala que tem mulheres que sendo colocadas na política só para preencher uma vaga, isso é muito triste, né? Eu gostaria que outras pessoas se levantassem e olhassem como a Mari olhou, vissem a necessidade realmente da gente se envolver, mostrar quem a gente é, né? Todo o amor que Deus derramou especialmente sobre nós, dentro das nossas particularidades. Quando você fala que é uma mulher família, nós somos família. Não tem como a gente olhar para as mulheres e falar, não, nós somos família, sabe? Deus nos fez com uma coisa bem específica ali, que é de geração, sabe? Que é de trazer vida para o mundo. E só nós temos isso. E o mundo precisa disso, desse espírito de maternidade que falta muito. Na política, em todos os ambientes, né? Mas é fundamental. E se você está aí na sua casa, agora é o momento para você refletir. Se você está na sua casa e um dia você sonhou em fazer parte de algo que pudesse transformar a vida das pessoas, não fique com medo. Olha a história dessa mulher, sabe? As coisas que ela já enfrentou. E a gente sabe que Barueri, você chega aqui, você tem A ou B,
É, né? é. E você fica ali no meio, não, vamos por aqui ou vamos por ali. Não, você não pode se conformar com as coisas do jeito que elas são, né? Se Uhum. existe algo no seu coração que queima e você precisa desenvolver isso, porque o que você falou é muito sério. Você não quer ser uma velhinha frustrada. Não. Isso é o maior temor da minha vida. De ser uma velha e falar, não, eu fui até aqui, só empurrei as coisas com a barriga, não consegui desenvolver aquilo que Deus tinha, sabe? Colocado Tocado. dentro do meu coração, É. porque é a minha missão. É o É. que eu tenho que fazer e ninguém vai fazer por mim. Uhum. Outras pessoas podem fazer outras coisas, até maiores, até melhores, Uhum. mas o que eu nasci pra fazer, o que você nasceu pra fazer, ninguém vai fazer. Ninguém vai executar. Então levanta, minha senhora, minha amiga, da sua cadeira Levanta, e vai fazer alguma coisa pelos levante. seus filhos, sabe? Pelo seu futuro, pelas coisas que você anseia Sim. pra viver. E eu queria te perguntar, Hum. específico sobre a sua candidatura a prefeita. Como saiu isso? Você estava na sua casa um dia, olhou e falou, quero ser prefeita. Não, veja, você estava falando aí da dificuldade que é dos partidos. Os partidos precisam de candidaturas de mulheres e as pessoas, para elas verem essa foto, a nossa foto, o nosso papel na rua, não sabe, não tem noção do que é o trampo Não, por trás para você fazer uma campanha. Pode parecer fácil para quem tem dinheiro. O pessoal aqui de Barueri está acostumado a trabalhar pro Gil ou pro Furlan. São dois milionários, sim. certo? Então as pessoas acham que é simples, assim, mas por que você não tá na rua? O Gil já tá na rua. O Furlan já tá na rua. Os caras têm adesivo, os caras têm aquilo. Mas, gente, é muito difícil. E pra mulher é o dobro. Sabe, Davi contra Golias, vezes três? Sim. Pra mulher é sempre assim. Porque o partido precisa, ele fica ali lutando, lutando, lutando. Não são todos. Eu estou num partido de solidariedade, sou secretária de mulheres a nível estadual. A gente tem um pacto com o Paulinho da Força, com a Samantha Costa, com a Lorene, que é da gente ser um partido de mulheres, que apoia, que investe, que capacita. Porque é fundamental. Temos um curso que chama Lidera Mais, Legal. só para as mulheres. É um curso assim que tem que a gente foi citado até no Supremo, que tem uma qualidade de como você. Porque assim, nós mulheres, como vamos se comprometer numa coisa, a gente não quer fazer de qualquer jeito. O que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo, qual é a legislação, qual é o meu direito. E aí a gente fica sempre se cobrando. Então é muito difícil. Então, poucos são os partidos que apoiam e as pessoas precisam mesmo se levantar e apoiar. Você não engaja aquela moça que gosta de vender um colar, ou até aquelas famosas que a gente gosta pelas coisas que elas indicam, que você falou, pô, uma boa nutricionista a gente precisamos de uma boa professora, precisamos de boas políticas. E precisamos equalizar, somos metade da população, ou maior do que 51%, cinquenta e um né? por cento da população, e nós não temos representatividade, somos subrepresentadas. Então, sabe qual é o dia que a gente vai ter um Brasil melhor, mais solidário? Porque a gente tem esse perfil não só de mãe, mas a gente também sabe ocupar um espaço na comissão de orçamento, porque a gente também Sim, sabe de orçamento, e não é só orçamento de dentro de casa. Hoje a gente lidera a empresa, a gente, sim. enfim, lidera a nossa vida. Mas sabe quando chega? Quando tiver 50%. E para isso, a gente precisa começar agora. A gente precisa começar a apostar nas mulheres agora. E não é qualquer mulher. Porque existe muita mulher na política que realmente ou vem por algum interesse ou por algum ego. Tem muitas mulheres famosas. São Paulo elege muita mulher famosa. Sim. Eu acho, tipo assim, doloroso. Porque a gente não consegue chegar nesse estado de São Paulo. E às vezes a camarada que chegou lá, pô, tem mais mulheres, mas não tem a capacidade de entender e de propor e de olhar para quem mais precisa. Então, a minha candidatura nasceu de um problema de Barueri. A gente viu em Barueri que a gente precisava fazer algo diferente. Entendeu? Aí às vezes a pessoa fala assim: mas você é contra o Gil, fulano. Não sou eu que tenho que mudar. Eu sei o que eu quero e o que seria justo. E o que as pessoas estão próximo a mim e o que as pessoas falam, que são o povo que a gente escuta, seja no ônibus, seja no trem, seja no postinho, seja na internet, porque hoje as pessoas se lideram. Quem tem que mudar é esses dois senhores.
Porque até as pessoas falam assim, mas você não vai apoiar nenhum nem outro? Que agora é uma outra eleição, deputado federal. Quem tem que fazer gesto, quem tem que mudar, quem tem que abrir espaço para novas lideranças são os poderosos. O Congresso Nacional é como se fosse uma Barueri. Está lá há mais de 20, 30 anos, pessoas ricas milionárias que conseguem se manter, que compram seus mandatos e o poder não passa e a representatividade das pessoas não passa. Então, a nossa candidatura em Barueri foi uma representatividade das pessoas que moram da ponte para lá. Aqui em Barueri não tem uma Barueri, tem duas, tem três, tem quatro. Sim. São muitas Barueris. Dependendo do seu CEP, é uma Barueri. Tem uma Barueri de Alphaville para lá, porque eu sou a favor. Você trabalhou, você é empresário, você quer morar bem, foi planejado por um grande engenheiro e o Jiritacaó, foi planejado aquilo ali. Eles têm boa escola, eles pagam, porque eu acho assim, oportunidade é assim, você tem uma boa escola, se você tá numa situação pior, a gente consegue chegar e se ajudar, isso tanto no poder público como na solidariedade das pessoas, mas tem que ser mais justo. Então, eu não sou contra as pessoas. As pessoas falam assim, você é contra os ricos. Eu não sou contra os ricos. Pelo contrário, eu gostaria que as pessoas tivessem cada vez mais qualidade de vida. Mas existe outra Barueri do centro para cá, da aldeia para cá, Belval. Mas aí você vai para as extremidades, Mutinga, Imperial, Califórnia. A gente vai tendo vários outros bairros com problemas crônicos de anos que não é resolvido. Então, a nossa candidatura nasceu assim. A gente viu que era ou Gil ou Furlan. Aí, a gente queria montar uma candidatura de vereadora, porque todo mundo fala assim, você tem que começar por baixo, né? Você tem que sonhar pequeno e Sim. tal. E eu trabalhei muito tempo no governo do estado. Trabalhei com o Geraldo Alckmin, trabalhei com o Eduardo Campos, que foi candidato a presidente da República, depois com o Geraldo, depois com o Márcio França. E tive uma experiência muito grande no governo. Uma grande máquina. Então, eu vi eles liderando. Entendeu? Vi como que lidera. E tenho a minha trajetória de vida. No decorrer do caminho, a gente foi pensando, por que a gente não lança uma candidatura? E fomos pensando nome. E aí o Márcio França, né, que é presidente do partido, o partido que eu saí na época, lançou esse desafio. Vai para a prefeita, constrói um caminho, abre frente. Agora, aí ele falou assim, mas eu te desafio a você montar uma chapa, a você regularizar o partido e você chegar lá. E eu falei, ele acha que eu não sou capaz. E aí ele falou, e sai na doida. Sai na doida. Sai na dois. Aí eu falei, primeiro que eu não vou sair na doida. Segundo que eu topo, porque eu acredito que... eu não acredito no que tá aí. Eu não acredito na repetição dos mesmos nomes. Acho que te fizeram muito, muito obrigada. Acho que contribuíram bastante, muito obrigada. Mas é preciso renovar, é preciso democracia. Não dá para você comer o mesmo... que a gente brinca, né? Não dá pra você comer o mesmo lanche durante 40 anos. A gente já sabe como é que é, a gente já sabe que eles vão trazer o secretário de fora, a gente já sabe que eles têm a panelinha deles, a gente já sabe que as pessoas que estão pra fora vão ficar pra fora, que quem tá mais na ponta vai ficar pra ponta. Não quero. Então a gente foi montando. E aí fiz, junto com um grupo, que sozinha ninguém faz nada, um grupo de 17 pré-candidatos, quero agradecer cada um deles. As mulheres que saíram comigo eram donas de casa, não eram professoras. Hoje, muitas não querem mais saber, mas muitas hoje estão em outros partidos, vão ser pré-candidatas. E é isso que a gente tem que fazer. É abrir frentes. Montamos uma chapa de 17 pré-candidatos sem comprar ninguém. Filiamos pela internet, começou o Covid, eu ficava ligando, fazendo ligação. A pessoa falava assim, eu quero te apoiar, vi tu no jornal, eu chegava lá e falava assim, você não quer ser candidata, não? Você tem tudo para ser candidata, você é mãe de família, você é empreendedora, vamos embora comigo, vamos. A pessoa ia e juntos chegamos no segundo lugar. E cabe uma ressalva aqui ao meu querido e saudoso vice-prefeito Luciano Donato, que foi um grande amigo, que não tinha experiência política, que trabalhou muitos anos no Valor Econômico, que era morador de Alphaville e veio comigo e foi meu candidato a vice, mas infelizmente faleceu meses depois da eleição.
E graças a ele, graças a esse grupo e graças às pessoas de Barueri, que não aguentam mais os dois nomes, nós chegamos onde nós chegamos. E nós chegamos vitoriosos. Eu digo que não foi o fulano quem ganhou fui eu, porque eu não comprei um voto. Não sou eu que tenho 21 vereadores na Câmara que não tem uma oposição. Porque é fácil você estar no mandato. É fácil quando você é milionário, quando você tem 4 milhões na conta declarada. Nós tivemos 200 mil reais de fundo FEFEC, que vale ressaltar isso, Fundo Especial de Mulheres, que é obrigatório, que o partido depositou diretamente na minha conta. E da minha conta eu peguei todo o material para os pré-candidatos. E não foi justo com os pré-candidatos, porque o partido não cumpriu com o que tinha prometido. Mas não sou eu que divido fundo, é o partido. A minha parte eu fiz. Todos os pré-candidatos que estavam comigo tiveram as contas prestadas, tiveram a assessoria de um advogado que estava com a gente. Então a gente fez a prestação de conta até de outros candidatos que hoje mete pau em mim, que estão com Gil ou com Furlan. Mas eu tenho certeza que o que nós fizemos em Barueri, o que esse grupo fez em Barueri, liderado por mim, o que a gente fez foi abrir caminho, foi mostrar que é possível, e era isso que eu queria. Então, quando eu vi ali a urna, o fulano na frente e eu atrás, o fulano na frente e eu atrás, tinham 7 candidatos. Eu era a única mulher, a mais nova, sou a segunda mulher na história da cidade a disputar a prefeitura. Coisa que muito homem não faz. Coisa que nenhum desses vereadores, porque fala assim, ó, o Gil e fulano não abre para ninguém. Eles não fazem liderança. Eu falei, mas vocês também são covardes, porque vocês não têm coragem de se candidatar, de se colocar. Ou quando se coloca, é para ocupar um espaço maior no governo subsequente. Então, o que que a gente fala, o que que a gente acredita é que é possível pensar diferente, é que é saudável essa renovação. O que não dá é para você estar desde 1983. Desde 1983 foi lançado o primeiro Eu celular. não é nem nascida ainda. Hoje, nem eu. Hoje, o celular tem a maior tecnologia. Sim, já evoluiu O muito. mundo é outro. Sim. Sabe quem que não é outro? Os prefeitos de Barueri. Então, minha gente, tipo assim, vocês têm que olhar para o que nós estamos fazendo. E as mulheres também. É igual a Rose aqui de Barueri, que saiu no mandato coletivo. Que é uma mulher que eu admiro. Porque você tem que ser muito raçudo para botar uma campanha na rua, para aguentar ingratidão, para ter material, para seu nome chegar e para você se segurar. Porque não acho que o Gil e Furlan me chamaram. Gil não chamou, mas o pessoal do Furlan chamou. Então, assim, não é que eu sou contra e quero que eles. Ah, não. Eu quero que o Furlan vai descansar. Eu quero que se Bruna. Se o povo achar que Bruna tem que ser eleita, que ela seja eleita e que ela realmente faça as coisas pro Barueri. Porque, assim, a eleição de deputado, minha gente, é assim: o que você vê os deputados. Vai aparecer muita gente em Barueri, mas você vê os deputados na cidade? Você vê o que é feito com as emendas? Realmente essas emendas, elas são eficazes? Elas são gastas com o que é preciso? Ou é mais um jeitinho da velha política de se segurar? Porque o grupo do Fulan tem grupo em Tapevi, Santana de Parnaíba. Agora a Bruna vai fazer dobrada com o filho do Silvinho Pecioli, que ganhou para vereador lá, mas não quer ser vereador, quer ser deputado. E as pessoas, assim, eu falo assim, meu, pô, será que é porque meu pai era motorista de ônibus e faleceu muito cedo, aos 41 anos, e eu não tive pai, e minha mãe é pobre, e eu não posso, e a gente não consegue? Será que é essa discrepância mesmo? Porque Barueri financia um monte de fidalgo, um monte de gente de fora. É Milton Monte, que foi ex-prefeito de uma cidade, é secretário aqui, o outro é secretário aqui. E a nossa cidade vai ser quando para nós? Quem vai representar nós? As pessoas que estão lá representando nós, elas sabem a realidade? Ou elas são só essa imagem do que as pessoas veem de político, que é alguém carinhoso, que é alguém que abraça, que é alguém que anda de havaiana, que é alguém que marca a sua consulta? Sua consulta tem que ser marcada de qualquer jeito, não é um Sim. vereador que tem que marcar. Não é asfalto na cidade. Isso é um grande problema, porque as pessoas, quando a gente fala de emenda, isso vamos dizer, privilégio, né? Que você tem aí dentro Do enfim, mandato. o vereador tem, o deputado tem.
Mas o que a gente tem que fiscalizar e a gente tem que entender é qual é a real função de um deputado. O que ele pode Exato. realmente fazer? Ele pode trazer, tentar a implementação, né, de projetos de lei, ele pode mandar o que ele quer para a cidade dele, para a região dele, para o país inteiro, dependendo, uma candidatura Do Brasil, federal exato. pode atingir o país inteiro. Você não precisa ser só, né, representar Só a fala do Barueri, Barueri. representar a população, todo mundo. Exato. E as pessoas só olham para essa parte. Ai, quanto que vai mandar de emenda pro meu projeto, para não sei o quê, para não sei o quê. Não é assim. Sim. É um problema porque as pessoas precisam entender como a política realmente funciona. E qual é a função, por exemplo, qual a função de um deputado federal? Um deputado federal pode estar lá em Brasília defendendo a educação, por exemplo. Sim. Eu sempre defendi a educação de tempo integral em Barueri, com inglês, espanhol, mandarim, com cursos para tecnologia, né? Ciências da computação, tecnologia. A gente tem uma secretaria de tecnologia daqui, mas a gente não forma a gente aqui. Eduardo Campos dizia, e foi uma coisa que eu aprendi bastante com ele, que o Brasil precisa produzir riqueza. Para produzir riqueza, a gente tem que entender da ciência, da tecnologia. É o futuro. Temos matéria-prima. Sim. A gente compra de fora. Por que a gente não produz aqui? Se eu tenho uma cidade que é um estaleiro de multinacionais, não faz sentido chegar ônibus e mais ônibus de fora. Tem que ter uma escola em tempo integral. Então, um deputado federal, numa atuação no Congresso Nacional, pode estar pautando isso. Pode estar pautando a educação, a universidade pública de qualidade, sem cobrar. Não é que eu tenho que cobrar do mais rico. Pelo contrário, eu tenho que trazer a educação do rico para a educação pública de qualidade. Porque no dia que a escola do rico e do pobre for uma só, nós teremos um país de primeiro mundo. As filhas do meu ex-namorado estão no Mackenzie, a vida toda com bolsa. Você vê a redação da menina, você chora de tão bonito que é. Sim, além disso. Entendeu? Então a discrepância é muito grande. Então, um deputado federal tem por obrigação de mudar o rumo do país. E, obviamente, que cuidar do seu estado, né, mandar emendas, mas precisa se aproximar mais os deputados federais e as deputadas federais da população, porque ficam eles aqui e a gente aqui. Entendeu? Porque tudo bem, a vida de um deputado federal é corrido. Mas, você é deputado pela cidade? Vai na cidade. Vê será que não dá pra gente resolver o problema do Mutinga, que tá que há anos tem um esgoto a céu aberto? Coisa simples, né? Será que os pré-candidatos dali da divisa Osasco com Barueri, que são apadrinhados pelos prefeitos, será que eles são mais um para se manter no poder ou ter um projeto para a cidade, para a região? Eu tenho. Eu tenho dedicado a minha vida, tenho buscado pessoas, você que está me vendo, que quer fazer a diferença na política municipal, estadual e do Brasil, que olha, eu entendo de mobilidade, eu entendo de saúde, se aproxime, venha somar. Aqui nós somos abertos para somar. Nós não temos dinheiro para barganhar, mas nós temos um projeto coletivo para que as pessoas participem, porque quando as pessoas participarem, quando as pessoas começarem a acordar, elas vão entender que é necessário a gente renovar a política e é necessário a gente trazer mais mulheres para a política. E você quebra esse estereótipo, né? Essa herança maldita, porque não tem outra palavra para ela, de que o voto tem que ser comprado. Sim. Que é o que a gente faz com as emendas, né? Exato. Que o voto tem que ser comprado. Só vou votar se eu ganhar a cesta básica, se eu tiver R$ 100. Assim é fácil fazer política. As pessoas pedem muito. E eu fico com dó, eu sou aquela pessoa que fica com dó. E eu não posso dar, porque também tem a questão de compra de voto. E eu não tenho condição, minha gente. Eu sou uma mulher simples, que estudou muito para conquistar os objetivos, trabalhou muito para conquistar, e até hoje faço isso. Mas o político não é isso. Você tem que querer e ajudar pessoas que vai fazer com que você tenha um emprego para que você não precise ficar pedindo. Sim. Vai fazer com que você compre a sua própria cesta básica para você não precisar ficar ganhando. Porque isso é se manter no poder. Isso é manter você nessa situação e se manter no poder. E nós que não temos contra o barganhar e nem acreditamos na compra de voto, a gente vai fica para trás. Então, esse novo momento do Brasil, do mundo, a gente precisa muito fazer algo de diferente. Então, eu acredito muito que as pessoas vão dar uma resposta diferente nessa eleição. O Brasil precisa voltar
a acreditar, né, no Brasil. A gente não está acreditando na gente, as coisas estão muito caras, não faz sentido pagar R$ 120 num botijão de gás, não faz sentido a Enel cobrar tanto da energia. Hoje uma grande amiga me ligou e falou assim, Mari, minha luz foi cortada R$ 7.000 e eu não sei o que eu faço. E antes, se você atrasava uma, duas contas, não era um absurdo. Não passava de R$ 1.000. Então, uma senhora que acabou de operar da garganta, que eu falei, ó, vamos tentar fazer uma vaquinha, tentar ajudar. Então, muitas pessoas estão. Teve o caso daquela moça, daquela mãe, que foi cozinhar com álcool e se queimou e acabou falecendo. E as mulheres são as mais expostas. Por quê? Porque o Brasil não tem um projeto para a juventude, um plano nacional. Porque, infelizmente, o que sobra para as mulheres pobres, para os jovens pobres, a mulher ou engravida, começa e fica sozinha, porque o moleque ou o homem deixa ela lá, ela tem que trabalhar para sustentar o seu filho, e aí tem que tentar criar coragem para estudar, porque você tem hoje a educação no Brasil, você tem que ter coragem de querer muito. Sim. A qualidade está muito reduzida, e vale destacar as escolas estaduais de Barueri. A gente gosta muito de apontar a prefeitura, a gestão, porque tem bastante recurso e a gente espera muito deles, mas estadualmente as escolas têm corredor para fumar maconha dentro da escola. Teve escola parada esses dias, parou a aula porque Muitas. tinha arma E dentro da sala de tem aula. dia que o professor não vai. Então, assim, onde que está o governador? Onde que está os deputados estaduais? Onde que está as lideranças? Ou será que as lideranças só existem porque existe um grupo político? E aí eles sempre vão calar e passar pano um para o outro? E quem vai lá defender a gente? Precisamos de gente para defender a gente, de gente com coragem e de gente com voz. Que seja a voz da minoria, a voz dos desempregados. A saúde mental, não se tem apoio da saúde mental, nem para quem é adolescente, nem para quem é jovem, nem para quem é adulto, nem para os especialistas da saúde, não tem para ninguém. E a gente vem de uma pandemia, ainda estamos, né? Passando por Agravamento. várias coisas. O que virou a saúde mental? Isso aí é Não, pauta para 2 dias de Foi pro conversa. brejo, entendeu? Então a gente precisa muito resistir, tá ocupando esses espaços, tá construindo um caminho, trazendo mais pessoas, resistindo e num propósito, entendeu? Então, assim, eu quero bem pro meu estado, eu quero bem para minha cidade. Eu acredito que as forças que estão aí são muito poderosas por conta do dinheiro, mas eu faço um apelo para os dois senhores da minha cidade, que são muito ricos e que comanda a política desse município, define quem vai e quem sobe, que vocês se abram, que vocês mudem, que vocês entendam que renovação, que nós aqui que criticamos, que nós aqui que temos vozes, a gente quer o bem para a população. É diferente das pessoas que vocês vão pagar e que vão falar o que vocês querem ouvir. Os senhores precisam, já tiveram muito retorno da sociedade. Tiveram muitos mandatos, vivem bem, os filhos de vocês vivem bem, nunca vão saber o que é sofrer numa fila de um hospital público. Não vão falecer igual a minha avó faleceu dentro de um hospital público e a gente gritando de um lado para o outro. Então, os senhores, abram espaço para as novas lideranças. Façam com que a gente também estejam lá, para que juntos a gente possa ser bom para Barueri, para que juntos a gente possa ser não a sétima do estado, a primeira do Brasil em educação, a primeira do Brasil em tecnologia. É E possível. tem capacidade, Tem essa é a questão. capacidade, tem capacidade. Então, a gente faz o nosso caminho para que a gente mostre para quem tem poder e para que a gente chegue no poder e possa fazer diferente. Então, é possível tanto a gente chegar pela voz do povo, se apoiando como nós estamos nos apoiando agora, tendo esses espaços como a gente está, sem ter medo de abrir espaço para quem tem voz. Isso para mim é medo, sabe? Então você precisa estar mais aberto. Sim. Você que tem o poder, você que tem um espaço. Então eu acredito que a gente vai enfrentar uma batalha difícil aí pela frente, mas é a eleição da fome. Preciso combater a fome. Eu não sei quanto você ganha, graças a Deus a gente
conseguiu, trabalhei no governo do estado, minha irmã também tem um bom trabalho, mas mesmo assim, a gente não consegue fazer as coisas porque tá tudo caro. Sim, você vai pro mercado agora, você gastava R$ 400, você vai gastar R$ 1.500. E as coisas continuam E não aguenta. Então, tipo assim, não subindo. é normal. Não é normal, minha gente, entendeu? Então vai ser uma disputa de Davi contra Golias, mas a gente pede que vocês olhem, principalmente para as candidatas mulheres. Não que a gente é melhor do que os homens, não, mas a gente precisa estar lá, a gente precisa equalizar isso e precisa principalmente apoiar, ajudar as mulheres que não têm padrinhos políticos. Porque não é fácil, é super violento. Mas a gente já sabia que não ia ser fácil. E a gente tá aguentando, porque infelizmente muitas desistem. Então não desistam. Se apoiem, venham para a política é importante. Daqui a gente não vai ver a mudança amanhã, nem em 2024. Como tem gente já pensando na campanha de 2024, a gente vai ver a mudança daqui a uns anos. Mas graças a Deus a gente vai estar lá. E graças às pessoas que forem abrindo a sua mente para isso. Porque a gente necessita, né? Acho que se a gente for ver a vida da Mari e a minha vida, eu vou pegar isso como exemplo, né? Porque a gente tá aqui, uma de frente pra outra hoje. A Mari tem pensamentos divergentes dos meus, com certeza. Tem Sim. coisa que você acredita que eu não acredito. Tem a coisa que você vai apostar que eu não vou apostar. Uhum. Mas hoje a gente divide uma realidade, a gente mora até próximo, né? A gente acabou descobrindo aqui. Sim, De Barueri. E você não pode simplesmente fechar a porta e falar, eu não vou ouvir, eu não quero saber. O seu ponto de vista, a sua argumentação, as coisas, a sua experiência de vida, aquilo é muito rico, sabe? E a gente vai construindo a nossa cidade, o nosso bairro, sabe? As nossas lideranças, a política de fato, ouvindo a história do outro. Eu fiz trabalho em comunidade, a gente ainda faz mais de 10 anos. A coisa que eu mais gostava era entrar e ouvir a história das pessoas. Eram coisas incríveis que me transformavam tanto. Então, quando você faz um apelo, fala, olha, você que está no poder há tantos anos, deixa eu falar, sabe? Me dá uma oportunidade de conversar. Porque quando a gente tapa os ouvidos para ouvir o outro, isso vai te emburrecendo, sabe? Você deixa de crescer uma parcela. Limitando. Sim, você não pode olhar só para você e achar que só o seu umbigo é importante. Sim. Por mais que a gente seja diferente. Tem algo que você tem que eu não tenho. E para a gente caminhar e construir uma sociedade decente, as coisas precisam caminhar para todo mundo, sabe? Isso é democracia, né? Se a gente for olhar a nossa Constituição linda, maravilhosa, dá para pôr um quadro. É linda. Não é aplicável tantas vezes, mas tá lá, linda, enfeitada. E se a gente for olhar para os princípios, né, em que foi escrito e tudo mais, seria muito bonito a gente poder viver tudo isso. Mas depende da gente. Depende. Depende muito da gente. E depende muito do povo, né? Assim, eu acho que os políticos mudam quando a população mudar. Sim. Eu acredito que eu já sou sementes de uma luta das que vieram antes de mim. E serei farol para as que estão atrás de mim. Mas não é fácil, assim, não é uma coisa tranquila, mas é uma coisa possível, entendeu? Então, quando a gente fala que a gente pede para. Eu sou muito idealista, muito sonhadora. É o que me. Que às vezes eu falo assim, porque, meu Deus, me mostra, se não for o caminho, me mostra, é tão doloroso, eu não quero perder tempo. Mas aí Deus olha para mim, conversa comigo e fala assim, o caminho tá dentro de você. É Ele que te faz acreditar. É Ele que te faz acreditar que diante de tanta diversidade, diante de tantos poderosos, você precisa emergir. Sua força precisa emergir. Então, eu hoje sou como é que eu falo? Uma serva da política. E toda hora tento me cobrar para não ser politiqueira, para ser mesmo instrumento de mudança, para me preparar melhor. Se tivesse dinheiro, me prepararia melhor. Vocês podem ter certeza que eu fazia pós-graduação, que eu fazia muito mais coisas. Porque quando eu tinha um pouquinho, eu já fiz. E quero cada vez fazer mais, quero ter vontade muito de fazer uma faculdade de Direito, porque gosto muito
que acho que a justiça também falha muito no Brasil e a gente precisa de ter mais conteúdo para estar lá. Mas é simples, assim. Se eu tenho esse senso de justiça social, se eu tenho esse senso de responsabilidade para comigo, para com meus próximos, para com as mulheres, que muitas vezes são disputa entre si, né? Sim, Que é mulher muito tem triste. isso demais dentro dela. Então, se eu tenho isso, o porquê que a pessoa, o político tradicional, o político que está no poder, o político que tem o prestígio, que já chegou lá, por que que ele não tem essa dívida com ele? Por que que ele acha por que que o ego vira tão grande dele achar que ele é o salvador dali, né? E que se não for do como eu quero, não vai adiantar. Não. Eu acho que assim, eu ajudo mulheres de outros partidos, eu ajudo homens de outros partidos, eu converso com pessoas de todo tipo de ideologia. Dia 18 vou fazer um podcast com a Mari, que foi uma menina super incisiva. A gente já teve várias discussões, mas ela está num outro processo, num outro amadurecimento, um espaço que é conservador, mas me chamou e irei com todo prazer porque é disso que se faz. Então, eu acredito que os políticos que têm mandato, eles têm essa dívida com a sociedade. Eu cobro muitos vereadores de Barueri, muitos, porque eu não vejo eles fazendo um mínimo. Porque, assim, uma coisa é você ser pró-governo, é você defender o governo. Outra coisa é você fingir que você não está ouvindo a população reclamar do SAMEB, Uhum. da passagem de ônibus, sabe? Dos problemas enormes, problemas da FIEB. Uma coisa que me preocupa muito em Barueri hoje é o grande índice de contaminados dentro das escolas e dentro da FIEB. Na FIEB tem mais de uma dezena de professores doentes. E que quando vão tomar decisões, tomam decisões dentro de uma sala, não chama pais, não chama alunos, não se decide mais as coisas de cima para baixo. Eu acho que o mundo já percebeu isso e Barueri não percebeu. Entendeu? A gente vai ter um show, Dia dos Namorados vai ter um show Zé Cabaleiro. A gente é a cidade da região metropolitana que tem o maior índice de contaminados. A gente não tem testes 24 horas, testagem rápida. Você fica doente do Covid, você se cura, o teste ainda não ficou pronto. Tem Tá 7 se- dias pra chegar. E a gente vai aglomerar de novo com nada contra o Zé Cabaleiro, até gosto, mas não tem um artista da cidade. Poxa, que síndrome é essa que a gente odeia Barueri? Ama e odeia? Não faz sentido. Então, são prioridades e são coisas que a gente cobra, porque eu acho que, assim, um mandato, acho que você também, que é uma mulher de propósito, que já faz a mudança na vida das pessoas, eu acho que o mandato é de uma responsabilidade tão grande para com a sociedade, que você pode ser pró-governo, pode liderar com o governo, mas você tem por obrigação de escutar a sociedade, de estar lá e os caras chegam lá, se fecha o grupo deles e é isso, e aqui eu sou o marcador de vacina, eu sou o cara que dou a vaga no coisa, o outro, pelo amor de Deus, tipo, não. E a violência, né, contra as mulheres, que é grande demais na política. Então, eu sou uma defensora, assim, e eu tenho certeza que eu não serei uma voz calada, né? Porque a gente não pode ficar mais se comportando, que nem o deputado falou, né? Que amordaçar a outra deputada lá. Ninguém amordaça mais ninguém, principalmente uma mulher. Óbvio que a gente precisa respeitar as pessoas. Ninguém tá lá, o mais besta que tá lá, né? Que nem diz o Paulinho, enganou 100 mil pessoas. As pessoas estão lá porque foram bem votadas, entendeu? Se você gosta ou não do presidente da República, é uma questão sua. Mas você tem que respeitar. É a oportunidade dele. Se ele vai ganhar de novo, não sei. Mas ele teve a oportunidade dele. Ele tá lá votado. Seja, não, mas não foi certo, foi. Gente, a gente precisa entender isso. Eu respeito o Furlan pela história dele e por ele ter mandato. Agora, eu posso muito bem me colocar como agente social que sou, agente política que sou, e levantar minha voz
entendeu? E ter minha voz respeitada, e não ser desrespeitada, e não ser atacada, e as portas se fecharem para mim, e eu chegar numa repartição pública e as pessoas já ficarem tudo correndo e com medo. Poxa, e ainda não quer que a gente fale que é um coronel? É, entendeu? Mas eu acho que dá para ser melhor, eu acho que dá pra gente andar junto. Andar junto para renovar, andar junto para que a gente também tenha representantes do povo. Não só fidalgos, não só ex-prefeitos, não só pessoas de fora. Eu moro aqui, fulano veio de Sorocaba para cá, chegou mais antes do que eu. Chegou primeiro. Eu cheguei depois. E isso tá tudo certo, mas não sou uma aventureira. Sou daqui, tô aqui. Então, é, é um pouco de tudo isso. Eu gosto de falar nesse contexto geral, e a gente fala, as lives são muitas, que é para as pessoas conhecerem a gente. Sim. Que é para as pessoas mandar para as outras pessoas, ó, veja aqui o que essas mulheres estão falando. Eu já falar menina, porque todo mundo me chama de menina, gente. Eu tenho 33 anos, sou uma mulher. Tenho essa cara de criança, mas tudo bem. Ainda, né? Mas é isso, assim, tenho muita seriedade no que faço. Quero muito, muito, muito um dia transformar a minha cidade. Mas primeiro, eu quero ajudar o meu país. Eu quero ajudar o Brasil. Eu quero que as minhas decisões, os meus projetos de lei lá de Brasília cheguem lá no Ceará. Cheguem em Carapicuíba. Cheguem em todo o canto de Barueri. Nós temos uma DDM, uma Delegacia da Mulher. Mas ela é para ser 24 horas. Ela não é 24 horas e fecha sábado e domingo. Ou seja, você que sofre violência, porque sofremos violência, Só de segunda a sexta. você fica esmagada sem ter o que fazer. Então, não é um absurdo? Pô, é minha cidade de primeiro mundo, eu não vou estar em primeiro lugar para a proteção das mulheres? Opa, tem alguma coisa errada. Porque eu acho que o mérito não tá em você passar 40 anos e você, tipo, todo mundo te babar. O mérito tá na transformação que você vai deixar para 100 anos depois que você morrer. Sim. E isso não é só prédio bonito. Exato, É na alma das pessoas. exato. Sabe? Barueri é uma cidade apaixonante, né? Quem chega aqui fica realmente apaixonado. Não é só porque Alphaville é sensacional, porque você anda na cidade, você fala, nossa, eu ando com meu celular na mão e ninguém me roubou, né? Eu vim aqui, ó, Zona Leste de São Paulo. É diferente, na rua do meu pai, eu não podia ficar com o telefone na mão, que podia ser assaltado. Você tá em Alphaville, você tá em outro lugar. Tá outro É uma universo cidade, paralelo. como Brasília foi, né? Planejada, é um negócio pensado, montado, bonitinho. É lindíssimo, maravilhoso, tem uma atmosfera muito legal, né? Você vê as empresas crescendo, as pessoas se desenvolvendo. Aqui em Alphaville, em Barueri, a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal. Tem esse negócio do digital, tem a internet, e as pessoas estão cada vez mais se lançando, Verdade. né? Tem até o Pablo, né? Então, eu ia até te perguntar sobre isso. Eu tenho uma amiga querida, Jaciara, que ela é palestrante de alto nível, e ela é amiga dele, teve o lançamento dele. Eu a conheço ele pela internet, né? É que nem você fala, o Alphaville é um universo paralelo em Barueri, né? Sim. Tem muita gente famosa, Fábio Teruel também, de Alphaville. Algumas pessoas assim que entram na política. Eu acho legal, mas eu não acho que o Pablo vai segurar a candidatura dele. Eu acho que ele vai apoiar um candidato, né? Que talvez seja o Bolsonaro. Então, às vezes, eu tenho medo desses heróis, desses outsiders, assim, que vai pra política. Mas eu gosto porque ele é uma pessoa pública falando de política. Pode ser que tenha um tendencionamento aí, né? Uma tendência. Mas tem muito artista que não faz. Tem muito artista e pessoas que têm uma abrangência grande e não fala de política. E a gente precisa falar da política. Precisamos falar de Brasil. E agora a Alphaville tem outro olhar. Porque o Pablo, ele é um cara que fez muita coisa aqui, né? Trouxe muita gente pra cá. Trouxe. Acho que o ano que eu vim era um ano que explodiu. É o lugar onde tinha mais CEO por metro quadrado. As empresas todas aqui, você vem fazendo mentoria. As pessoas trabalhando isso, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de suas empresas e, enfim, se lançando. Ele tem a maior plataforma de lançamento digital do Brasil, não sei se do mundo, não sei como é que tá isso aí. E ele é um cara muito alucinado nas coisas que ele se propõe, E sabe? eu acho que ajudaria bastante. Barueri, por exemplo. Por quê? Você vê, o cara aí manja na tecnologia, tudo bem que ele tem uma questão de coach.
Mas é isso, hoje existe moleques de Alphaville super novos que estão milionários, Sim, porque estão mexendo com tecnologia. porque entendem o futuro, como É. as coisas estão caminhando, Por que né? que a gente também não pode fazer, entende? Então, eu acho que Barueri, que Alphaville pode ajudar muito, Barueri, inclusive, a melhorar. Eu acredito que ninguém. Tem muita gente que é egoísta, mas não acredito que seja o perfil de Alphaville, não. E eu morei em Alphaville uma época, tenho me aproximado, me apresentado a empresários, né? Eu tenho uma base mais periferia. Mas ter me aproximado mais do empresariado, é importante que os Sim. empresários olhem para a gente, que vejam que a gente tem competência, tem compromisso E e compromisso também com eles com também, né? eles E também. respeito pelo que eles já fizeram, Não por tudo tem que que fazer desenvolveram. junto, né? Sim, Não dá para fazer sozinho. Os empresários estão aí para nos ajudar e tem muitos que querem ajudar. sim. Eu conheço muitos institutos e ONGs que são ajudadas pelas grandes multinacionais dessa cidade. CEPAC é uma que faz um trabalho bacana para jovens, acho que uma das poucas que faz trabalho para jovens, que Barueri não tem nenhum projeto para juventude, só de 18 anos para cima, não, ou seja, de 14 a 17 não tem, que é ali onde você está desarnando, que é onde você É tem que uma estar idade jovem fundamental. aprendiz, tipo, é onde você tem que pegar que você vai estar dando valor o seu esforço, as coisas. Uhum. Não tem. Antes a gente trabalhava no McDonald's. Eu lembro quando eu cheguei aqui, gente, tinha tanto emprego, assim, o meu primeiro emprego foi R$ 315 o salário. E, tipo assim, a gente se empregava aos 14, 15 Eu fui anos. R$ 250, trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, muito Olha obrigada. aí. Paguei um tênis o ano inteiro, né? Que é a única coisa que dava para pagar. A escola que eu Olha. estudava no colégio particular e pagava com o meu trabalho Olha. e um sapato. Foi o que eu consegui comprar o ano Engraçado que inteiro. você falou do sapato. Por isso que eu gosto, que você falou que gosta também de histórias. Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira vez, eu não tinha tênis. Então eu usava um tênis do chefe da minha tia, que tem a C&A aqui em Alphaville, Sim. centro de distribuição. A família a minha família trabalhou muito tempo na C&A. Então um dos chefão dela lá, os ricão de Alphaville, mandava sempre roupa que ele não queria. Tinha um tênis masculino. Eu ia pra escola com esse tênis masculino e o pessoal me matava de bullying. Era uma calça jeans que ela era quadriculada e esse tênis. Então eu só tinha uma calça e tinha um tênis masculino. E quando eu comecei a trabalhar, eu fui no Brás, comprei um tênis e também comprei um perfume Florata in Blue no Boticário. Nem Sim, eu gosto, já tive esse eu cheiro. nem gostei É um do cheiro cheiro. bem de senhora, né? É um Nem cheirinho. gostei, mas foi pela emoção de Sim, saber que era um dinheiro pelo meu dinheiro, trabalho, pelo assim. seu esforço. E então isso, o jovem aprendiz, que eles estão querendo acabar, enfim, o aprendizado do jovem, e aqui não tem mais apoio, não tem mais suporte, ele é essencial, principalmente os jovens de hoje que vivem atolados num celular e que tem agora essa questão da depressividade, da depressão e as escolas que não acompanham tanto, porque você entrou no ensino médio, você vai para a estadual. A estadual tem algumas que são modelo, o resto não é tão bom assim. Então, a gente tem muita coisa para se fazer, né, nesse sentido. E eu acho que Barueri tem tudo. Só precisa sair da mão dos poderosos. Eu vejo assim, é como se fosse a empresa deles, das famílias. E também não quero ficar aqui só falando deles, mas enfim, é preciso renovar. A política estadual é preciso renovar, a política nacional ela precisa ser renovada e a gente precisa de vocês. A gente não tem muito recurso para chegar para todo mundo. Vai fazer o melhor que a gente tem com pouco, que é o que a gente sabe fazer, resistindo, mas vamos chegar lá. E vamos com nós, né? Chega junto para nos ajudar. Quando você fala de renovação, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Uhum. Quando você deu aquela comparação do lanche, que você comeu 40 anos o lanche, não quer mais, você já sabe o gosto que tem. Isso é fundamental, porque tem coisas que só vão acontecer quando outras pessoas, como a Mari, como a Camila, como a Juliana, como o João, como outras pessoas, né? Uhum. Sentarem nesses lugares, né? E construírem suas demandas, construírem seus projetos. Outras pessoas precisam ser Precisa. alcançadas. Tem muita gente. É igual numa empresa, né, Camila? Porque essas grandes empresas, né, que as melhores empresas para se trabalhar no Brasil é aquela.
meu, que eu esqueci agora online. Eu vou lembrar depois. Mas são empresas que acreditam no potencial do seu trabalhador, do trabalhador. Que você entra, por exemplo, um Cielo da Vida. Eu lembro que eu tive 2, 3 amigos que fez comércio exterior comigo, que trabalharam na Cielo aqui de Barueri. Você entra de trainee, depois você vai trabalhando, você ocupa outro cargo. Tipo assim, vai tendo outras visões, um vai passando para o outro, um vai ensinando para o outro estuda fora, ou então esse que tem mais experiência. A empresa, ela vai tendo a diversidade. Isso é como uma gestão de um município. Tem ali as secretarias, tem o aporte financeiro para você investir, para você escolher em que investir. E é o que você falou, não adianta investir em concreto. Não adianta. Não adianta você ter um elevador dentro da escola se você não tem a educação de qualidade, se você não respeita o professor, se a metade dos alunos ficou para fora, que é a FIEB. A FIEB nasceu excludente. Ela exclui a maioria das pessoas, a maioria das crianças e dos adolescentes dessa cidade. E os cursos dela não acompanham mais o mercado de trabalho. Poucos são as pessoas que saem da FIEB e vai trabalhar no curso que ela fez na FIEB. Então, a FIEB tem como ser uma rede que aporte toda a rede de ensino e que ela pode melhorar a qualidade dela e muito. E muito. E é uma estrutura E muito. muito grande ali, né? Muito. Tem campo para muita coisa. E aí lá não é uma pessoa técnica, não é a pessoa que estudou educação, que sabe de educação que está lá, é um apoiador político. Isso é ruim. Você tem que ter educação, especialista em educação. É mobilidade, especialista em mobilidade. A gente acabou de ver que eles pintaram uma ciclofaixa em cima de uma calçada. Isso é coisa, gente, de preguiçoso. Isso é dinheiro jogado no lixo. No lixo. E isso a gente precisa se incomodar. Não é porque a gente tem um carinho por um grupo político, não é porque a gente está acostumado, nasci aqui, tenho 40 anos aqui, tá acostumado, rouba mais faz, sei lá, sabe? Não, tá errado. É o nosso imposto. Tudo é caro para nós porque é muito imposto que a gente paga. Bastante. Então tem que ser bem feito. E tem que saber valorizar quem é de cada área. Não é possível você trazer secretários, todo o secretariado do Fulano, quase todos, quase 100% é de fora. Será que nessa cidade não tem pessoas competentes? Será que na educação não tem uma pessoa competente que eu possa trazer? Olha, você está aqui na educação há tantos anos, me ajuda aqui. O que a gente pode fazer? Tem que ser alguém de fora ou tem que ser algum parente? Tudo bem. Se é um parente teu que tem responsabilidade, tem compromisso, tudo bem. Mas a gente sabe que não é assim. O secretário de Educação de Barueri, que é o irmão do prefeito, do Rubens, foi tentar ser candidato em outra cidade. Eu acho que foi Pirapora algum tempo atrás. Agora o Rubens Fulano quer trazer o Beto Pitelli, que é vice, para ser prefeito de Barueri. É a mesma coisa de eu falar assim, Camila, não quero mais ser prefeita de Barueri, agora eu vou ser prefeita de Osasco. Alô, Rogério Lins, estou chegando aí. Sai daí que agora eu vou disputar aqui. Que isso? Que isso? Tá na cara que é um jogo de manutenção de poder. Sim. Então a gente precisa olhar para esses fatos. Não sou eu que estou inventando, que eu estou desejando mal. Isso é as escolhas dele, o reflexo das escolhas dele para nós. Então a gente precisa pensar no recheio dentro desses concretos de Barueri, dentro desses elefantes brancos. A gente tem aqui o Arena Barueri, a gente recebeu o Santos outro dia em Ceará, fui lá torcer pelo Ceará. Nem entrei, assim, porque tinha agenda. Mas a gente não tem os nossos jovens, nosso futebol de várzea, os meninos, não temos escolinha, não temos ninguém nosso jogando lá dentro. E a gente recebe Flamengo e tal, e um monte de coisa. Então, beleza, ó, eu chamo você para a Arena Barueri, mas é o seguinte, eu tenho aqui um projeto de futebol de várzea, vocês que vão vir jogar aqui, a gente abre para vocês, faz um monte de coisa. Vocês têm que levar os nossos meninos, levar os nossos alunos. Vem os olheiros, ó, hoje vai vir os olheiros do Corinthians.
Bota a garotada lá pra jogar, sabe? Tem um projeto. A gente tem grandes estruturas abandonadas. Tipo a UEL. Tem algum festival do MMA, né? Que os filhos do fulano gostam de artes marciais. E eu também gosto. Queria que todo barueriense tivesse a oportunidade. Ixi, bati. Mas a gente não tem essas modalidades que alcance todos. Temos algumas vagas, mas as meninas são limitadas a balé. Não pode fazer jiu-jitsu, não, dependendo da idade. Se você tem a sua criança até, eu acho que até 6 anos, a menina, ela só pode fazer balé. Até 6 anos. Tinha uma menina que fazia capoeira com a gente, mas é porque o pai dela levava ela e ela fazia picotinha. Então são coisas que é preciso apertar. A gente pega um legado desses dois e a gente faz melhor. Mas isso quando a gente for pensar em Barueri. Hoje nós estamos pensando no estado de São Paulo. Hoje nós estamos pensando em como renovar esses quadros em Brasília. Quem serão as mulheres eleitas em 2022? Será que serão as mesmas? As compadrinhos, as esposas, namoradas, as filhas, né? Será que a Camila, aí, que já está há um bom tempo, que foi pré-candidata já uma vez, a Marta Velli, professora Kátia, a Cideli, que eu hoje conheci lá em Itapecerica da Serra, que já faz um trabalho, que enxerga o outro, que tem cheiro de gente. Será que a gente também não pode estar lá? Pode. Mas é um caminho longo, né, Camila? O caminho é Sim, tem que longo. ser super resiliente, né? É, Tem uma menina que foi candidata junto comigo em 2018, é a Aline Torres. Hoje ela é acho que é secretária da da Cultura cultura, né? São de Paulo, São né? Paulo, do É, município, né? é. E você vê uma pessoa que se envolve, trabalha e que é resiliente, né, É, nos seus processos. Acho que independente de você concordar ou não com as ideologias ou com exato. o jeito, a gente tem que olhar para as pessoas que resistem, sabe? E que realmente tomam para si o seu sonho, aquilo que elas querem e vão em frente e conquistam. Porque se você bater, É, a porta vai se abrir para você. com Mas você certeza. precisa ter muita certeza daquilo que você está fazendo. Não deixar o medo, não deixar as questões do dia a dia. Eu sempre falo, a gente já esteve em alguns partidos, né? Tanto como candidato e trabalhando, né? Uhum. Essa última eleição, eu trabalhei, não existe mais o PSL, mas a gente trabalhou para o No PSL. PSL. E aí eu chegava no partido quando, eu acredito que você deve ser da mesma forma. A sua cabeça já vai assim, você vai olhando o que precisa fazer, o que precisa consertar. Aí você vê o projeto das mulheres e fala, não, tá errado isso aí. Você tem que construir um processo É, de 4 anos com as mulheres. é, E mulheres têm que falar com o filho, você tem é, que falar com o marido, é. você tem que trazer consciência, você tem que falar, olha, você vai entrar e eu vou te dar o suporte. Você tem que ter apoio emocional, que é a família, Família. né? Você tem que ter apoio psicológico, tudo, porque é complicado. É, Senão você vai ter sempre a mesma coisa. é. Aquela que vem no raspinho, que é a funcionária de sei lá quem, que entra só para preencher, né? Você precisa dar estrutura, porque você tem seu trabalho, da onde você tira o seu recurso, você Uhum, tem. Eu faço faculdade, uhum. né? Eu tenho 2 filhos, Filhos. eu tenho os meus projetos pessoais, eu trabalho com mulheres, eu trabalho com crianças. São muitas coisas, sabe? Tem a minha família, a minha casa. E eu faço questão, de cuidar da minha casa, de deixar sempre os meus protegidos, guardados, bem cuidados. Dados. Porque você fazer uma mesa para uma pessoa e deixar a sua casa de qualquer jeito, o que você está ensinando para os seus filhos, sabe? É. Quando você tem essa noção de legado, você Uhum. vai levar isso para dentro da sua casa, para onde você for. E quando você erra com eles, você errou com você, acabou o seu mundo ali, né? É muitas cobranças, né? Sim, tem muitas coisas. Nosso ecossistema é complexo. Complexo. Tem muitas coisas, muitas estruturas atreladas. Mas nós somos fundamentais, eu acredito nisso. Eu também. E os espaços estão lá para ser preenchidos, né? É. E aí vale ressaltar também que eu, para não ficar dúvida, não sou contra quem é filha de alguém que escolheu seguir o passo do pai, ou que alguém que é esposa, que geralmente, né, político tá com político. Tudo bem. Mas a gente precisa saber que não pode ser só essas pessoas, né? Precisa de mais pessoas. Mas é o que você falou, é um trabalho de evolução pessoalmente, Sim.
porque você evolui, é avassalador, porque você tem que cuidar de diversas coisas e o ambiente familiar é um ambiente muito importante. Tem que ter apoio psicológico. Eu tive apoio psicológico na minha campanha por conta de um movimento que eu faço parte que chama Vamos Juntas na Política, que apoia candidatas e a gente teve voluntárias que eram psicólogas e eu tive uma psicóloga que me acompanhou em Fundamental. foram 10 sessões gratuitas e me ajudou muito e agora aí mantive ela um tempo depois, mas agora vou retomar de novo, porque é um processo muito desgastante, né? Sim. Não existe não existe ali um caminho para a mulher como existe para o homem, até na parte de conversar com o partido, de decidir as coisas, né, de impor as coisas. Então é um caminho super difícil, assim. Mas é muito, como é que fala? É muito sonho, é muito propósito. Então, você tem que entender isso como processos, né? Não dá para chegar depois de uma eleição ganhando, perdendo, querendo desistir do Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil. Aqui é o nosso lugar, aqui as nossas riquezas, a Sim. gente tem que trazer para a gente. Eu sempre, quando eu estou pensando em desistir, eu sempre penso em mulheres que me inspiram, que me inspiraram e grandes homens da política também. Eu li um livro da Malala, né? Que ela na meio daquela diversidade toda ali, sem poder estudar tal, elas estudavam astrofísica numa escola escondida dentro do Talibã. E a gente não tem nem ciência na escola direito. Então, e a menina ousou, fez o que fez e fez história, resistiu. A voz de uma menina que quando teve a oportunidade de falar, recuou no mundo inteiro. Então, eu sempre penso nisso, que como Gandhi, como Jesus Cristo, a gente precisa despertar o melhor que tem dentro da gente, como ser humano, como porque eu acredito muito, Camila, que o mundo é de quem compartilha. O mundo não é de quem é egoísta. Eu sei que a gente vive num mundo capitalista onde poucas pessoas concentram a riqueza, principalmente no Brasil. 5% detém a riqueza da metade da população. E é justamente por lutar por mais justiça social, por mais igualdade, que se faz necessário você querer ser o seu melhor. Óbvio que é difícil você sobreviver à pobreza, à dificuldade, ao trabalho, à lida dali, e se você tiver só tempo para dedicar, né? Como acontece com os príncipes, com você vai ser príncipe, então você vai ali estudar para se E tratar. tem uma Tem estrutura, uma né? estrutura, um conhecimento. Mas eu acho que a gente é capaz de fazer revolução como a gente faz ao redor da nossa casa, como a gente faz ao redor dos nossos, e trazer para a política. E eu acredito cada vez mais que as mulheres vão romper essas barreiras. Eu acho que não acredito nesse negócio de vamos mudar, vamos transformar. E a transformação vai passar pelas mulheres. Porque homem nasceu ele nasceu, pode ser que também não seja culpa dele, mas ele já nasceu instituído ali que ele é cheio de direitos. A gente já nasce lutando. Então, eu acredito muito nessa transformação feminina para se juntar aos homens e cada um com sua característica, cada um respeitando a sua característica, o seu ser, entendeu? Nós somos seres encantantes, somos seres cuidadosos, somos seres gritantes, mas a gente tá aí para construir o mundo que a gente quer, para deixar o legado que a gente quer. Então, eu vou me esforçar cada vez mais e me dedicar cada vez mais para que eu possa, sim, fazer a transformação nesse país e para que as pessoas lembrem da Mari Tavelli, que veio do interior do Nordeste, sem pai. Isso são tantas dores, tantas coisas, mas eu quero dar o meu melhor para as pessoas. Eu quero fazer o melhor. Eu quero ser a melhor deputada, se assim o povo escolher. Quero ser a melhor prefeita, se assim o povo escolher. Quero ser a melhor presidente, se assim o povo escolher. Então, é muito gratificante encontrar o meu caminho se bater com o seu, com o de tantas mulheres que eu encontro no meu dia a dia e que a gente está enxergando hoje que a gente precisa estar junto.
Que nem a gente fala, olha, mas a mulher já conquistou muita coisa, ela conquistou muita coisa, graças a Deus. A gente tem mais mulher na política, graças a Deus. Mas o que não mudou no Brasil ainda, desde que o Brasil, é a desigualdade. E é nisso que a gente tem que trabalhar, para equilibrar. Porque a gente está lá na Constituição, linda e maravilhosa, que as pessoas precisam ser tratadas, é o princípio da igualdade, né? As pessoas precisam ter igualdade de direitos. Mas a gente precisa pensar na equidade. Porque a igualdade de direito, você fala que todo mundo tem que ter o mesmo direito. Mas a equidade é que faz ver a sua diferença, faz ver a tua deficiência, a tua diferença e tentar te equilibrar. Porque precisa. Mas eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o caminho está aberto para que a gente possa fazer mudança e a gente convoca vocês que estão aí assistindo, vocês mulheres, vocês jovens, homens, políticos, não políticos, para se juntar a nós, para agregar. Eu sempre, quando eu converso muito no Instagram com as pessoas, eu ponho caixinhas e tal, a pessoa vem me dar uma dica e eu já anoto ali no meu bloquinho de notas. E eu já falo, e o que você acha disso? Eu já pego essa troca. Porque o meu primeiro plano de governo, a gente tinha uma pessoa que era especialista, todo o resto era a sociedade civil, eram os pré-candidatos. E a gente fez um plano de governo que o fulano nem sequer ligou em fazer um plano de governo. Nosso plano de governo tinha 12 páginas. Era o plano de governo que estava mais registradinho, se preocupando em conversar e fazer e tal. Porque parece que as pessoas, não liga para plano de governo, mas É um é a sua compromisso. capacidade de Sim. planejar e de se E é compromissar. fundamental planejar, né? É. Eu trabalhei na última eleição, na campanha de uma majoritária também, de uma mulher. E a gente montou todo um esquema dentro da cidade, né? Para conhecer cada cantinho da cidade. Então, a gente tinha as representações, né? Como a gente sempre tem, né? Nas zonas eleitorais ali. E a gente tinha um compromisso de ir lá, de levantar as demandas com as pessoas. E, gente, é cada coisa. É ponte que tá quebrada. São coisas tão ridículas, assim, se for pensar. Fala, poxa, como que a pessoa passa 20 anos sofrendo, aí vem o político toda eleição, vai lá, olha, temos que resolver, vamos, filma lá, porque filma. Isso é um absurdo, temos que resolver o problema do rio, o córrego que afundou. Eu visitei uma comunidade em Osasco esses dias, né, a gente tá dentro de um projeto, numa comunidade super fechada, super difícil de acessar. E eles disseram, não vai entrar mais político aqui. Porque eles vêm aqui, faz foto, faz filme. Tinha acabado de morrer 2 pessoas num deslizamento. E é um local que tem disputa de terra, metade privada, metade da prefeitura. E é um negócio que corre há anos. E você tem lá, se eu não me engano, 20 mil famílias. Não, e eles não querem resolver. E aí acontece o que aconteceu em Carapicuíba. Que vem a decisão da justiça, a justiça determina que, você, por exemplo, o pessoal vai lá, não tem casa. Cabe ressaltar que é dever do político pensar em moradia. Então, o cara não tem casa, tem um terreno ali vazio. O cara vai lá e a prefeitura deixa construir. Ou então, não propõe e nem faz uma política pública para tirar aquele pessoal dali. Aí chega a justiça, manda sair as pessoas que passaram 10, 20, 15 anos ali, que já são pessoas que vivem assalariadas e que derrubam sua... Isso eu fico louca. Isso eu acredito. Aí nessa parte entra o meu lado socialista que eu não me conformo. Porque, poxa, imagina você já não tem nada. Demora uma vida. Vem alguém e derruba e a prefeitura... eu vou te dar um auxílio aluguel de R$400. R$400 que não dá pra você morar em lugar Onde nenhum. que tem lugar de R$400? Eu realmente acredito, né? Não sou socialista, vocês devem saber. Eu realmente acredito que o majoritário ali, ele é o pai e a mãe da cidade. Exato. Então, você é pai e mãe de alguém, você vai cuidar da roupa, do cabelo, da comidinha, de onde vai morar. Você tem que projetar a sua cidade, sabe? Aquilo tem que estar gritando no seu coração. Você tem que entrar lá e falar, eu vou transformar isso aqui. Sabe? A gente tem aí o exemplo de um prefeito de Colatina, que foi muito
falado na internet, Eu né? sempre falo E disso. ele ia lá de bicicleta e plantava plantinha. Sabe uma pessoa que na internet, não conheço pessoalmente, mas que fazia um trabalho ali de ele colocar a mão nas coisas, sabe? A gente precisa mais disso. As Não, pessoas se envolverem de fato e com olha as como o coisas. exemplo desse cara, não só é você que tá falando, eu também falo. Olha como o exemplo de um cara que não é outsider, que não é do meio política, que renovou, que entrou lá, renovou, passou o mandato dele lá, não se reelegeu, que ele não queria se reeleger, Uhum. foi compromissado do começo ao fim. Olha o quanto ele inspirou o Brasil afora. Sim, sim, Então, imagina se a gente renovar a maioria das prefeituras. O brasileiro precisa mudar como eleitor. Porque escolher as mesmas panelinhas, escolher o cara que o cara que te compra é você entregar o seu destino pra ele, é entregar o destino dos teus filhos. Porque na hora que esse cara não tiver mais, ou que ele não quiser mais saber de tu, ele vai te jogar. E as outras pessoas que não tem nada a ver com isso? Entendeu? Então, a renovação, ela muda. Eu falo, eu brinco assim, que quando eu for eleita, se Deus quiser, eu vou transformar a política de São Paulo. Porque o cara vai dizer, eu não acredito. Não, ela tem alguém atrás dela. Só sim. pode ser. Não é ela, não é. Ela sozinha não é. Eu lembro que a esposa do Pitério, ela falou assim, nossa, uma menina tão nova, mas um grau de loucura tão grande. Aí eu falei, minha senhora, a Bruna Fulano foi eleita a primeira vez, eu acho que ela tinha nem 18 anos. Eu não minto. Mas Super jovem, super né? jovem. E é filha, e ela é filha de prefeito. Só porque ela tem um pai rico, pode ou não. Eu acho bacana quem quer ser primeira dama. Eu não quero ser primeira dama, eu quero fazer a mudança. Então, assim, isso vindo de uma pessoa que já foi primeira dama de uma cidade, que é mulher de político, que é mulher na sociedade que a gente vive, e julgar a outra assim, porque não tá no rol dela, isso eu não me conformo. Não me conformo. Então, quer dizer que só porque o cara tem um bom sobrenome consegue. Poxa, é injusto com meu pai. Pobre não tá mais nem aqui pra se defender, mas tudo bem. Entendeu? Também me abandonou, não merece também tantas zoando. Meu Deus. Mas assim, também tem os efeitos dele, né? Tentou aí uma vida inteira vencer. Então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Nessas atitudes. É uma mudança de atitude. Eu tive uma Sim. mudança de atitude lá atrás. Saí da minha zona de conforto, ousei apontar um caminho para Barueri, um caminho onde ninguém fica para trás, um caminho onde todo tem oportunidade. E agora as pessoas precisam usar, pensar mais longe. Mas por que estão há tanto tempo? Mas por que não é a Camila? Mas por que não a filha da Branca? Mas por que não, sabe, a gente apoiar ali quem já faz um trabalho bacana e precisa ser apoiado? Uma hora vai dar certo. Sim. Uma hora a gente vai fazer a transformação. E passa pela gente, passa pelo senso crítico da gente e pelo senso de cidadania. Lembre-se, ninguém vive mais sozinho, não é cada um por si, quem quiser que se lasque. Tem que ter o pensamento coletivo, senão a gente está fadado aí, sei lá o quê, entendeu? Quando a gente fala de sustentabilidade, né, que é uma super palavra do momento, É, a gente fala de criar alguma coisa que seja bom para mim e que mantenha ainda todos os recursos para a geração que vem atrás. verdade. Esse é um pensamento que a gente tem que levar para qualquer coisa que a gente for desenvolver, porque você pensa em você, no que você vai consumir, nas coisas que você vai executar, e não é só sobre recursos naturais, né? Sustentabilidade é sobre todo o ecossistema. Sistema. E você vai trazendo outras pessoas também. Falar, olha, eu vou garantir para as pessoas que vêm depois de mim. Isso é construir um legado. Isso é deixar algo, sabe, de fato, concreto ali. Isso é Exato. fundamental. Não, e trazer, é porque assim, a origem do Brasil é muito de castas, né? Então, não se abre espaço, né, para o diferente, né? E principalmente para quem é pobre, para quem é periférico, entendeu? Para quem é sozinho. É que nem eu falo assim, eu gosto de andar mais simples, de camiseta, de havaiana. E a pré-candidatura me faz vestir esse personagem, mas eu preferia estar de Porque é o blusinha, que é aceitável para as mas é o que é pessoas, né? aceitável. Sim. Isso tudo bem que isso pode ser estudado e tal, é questão de marketing,
Mas eu acho que necessariamente para a política o que mais importante talvez seja a sua capacidade, seu compromisso, do que a roupa que você veste. Mas infelizmente não é. Então a gente também tem que seguir os ritos para também estar no jogo, né? E dizer que nós mulheres não somos mais aquelas, como é que eu posso falar, candidatas laranjas que sempre estavam ali para tentar elevar algum homem. Óbvio que tem muitos homens bons que a gente trabalha juntos, que a gente faz trabalho juntos. Mas estamos aqui para ocupar o espaço e ser protagonista. E ter voz, e ter atitude, né? Porque também existe muito isso na política, né? De você achar que você vai trazer mais mulher, atrair mais mulher para um grupo, para um partido, mas você vai abafar. Não existe. Então é um processo de transformação tanto dentro da política, internamente, por isso que eu gosto de ocupar bem os partidos, porque eu tenho certeza de que quando a gente passa um período ali, é um período de amadurecimento para o partido, Sim. para as mulheres que chegam. Não é fácil para as mulheres que chegam. A gente já está num passo mais na frente.